Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com a senadora pelo Partido dos Trabalhadores, Fátima Bezerra. Senadora Fátima Bezerra é a nossa convidada de hoje ao vivo no Boa Tarde Cidadão e com a sua participação. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta mandar a sua mensagem através do Instagram, @RobsonCidadão, que já estarei nos transmitindo, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto. Anote aí, mensagem de texto para o 999229519. Você interage com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, ao vivo, na Band Natal. Quem está em casa é quem constrói o programa junto conosco, daí o nosso nome, Boa Tarde Cidadão. O país inteiro está observando, estarrecido em relação a mais uma operação deflagrada pela Polícia Federal em relação ao combate à corrupção no comércio e venda e fiscalização, na verdade, principalmente a falta da fiscalização de carne, de frango, envolvendo as principais marcas do país. Há vários componentes diante de todo esse quadro que a gente tem observado. Alguns deles, por exemplo, se fala, mas teve erro da Polícia Federal, população através do Instagram, das mídias sociais, está fazendo estardalhaço. Está causando um possível prejuízo gigantesco ao país, que 20% da carne que a gente produz no país aqui é comercializada no mercado internacional. Mas, na verdade, eu paro e pergunto, se isso está acontecendo de uma maneira que esteja sendo, propagada de maneira excessiva pela mídia ou pelas pessoas, e o brasileiro às vezes fala mal de si mesmo, diferente de outros países, por mais que tenha coisa errada, o dever de casa se resolve em casa, a roupa suja se lava em casa, mas a gente espana para o mundo inteiro, síndrome do vira-lata, que a gente vê muito essa situação. Mas, na verdade, se tudo isso está acontecendo, é porque algum motivo foi dado. E é o estranho, inclusive, porque é que grande parte da própria mídia nacional não divulga, por exemplo, o envolvimento direto do ministro do presidente Michel Temer, Osmar Serraglio. Como é que pode? Um protegido dele, que já foi e voltou várias vezes, foi demitido e depois foi recolocado no serviço público porque estava protegendo interesses de empresas que estavam fazendo coisa errada, acabando com a proteção da carne, que seria importante para a saúde de todos nós, e pondo em risco a credibilidade da nossa carne produzida para o mercado internacional. Ora, tem muito exagero? Tem, mas também tem muita verdade nisso tudo. E, mais uma vez, nós nos deparamos com a palavra corrupção, com a situação, a circunstância que mistura público com privado. Privado quando comete certos erros e o público passa a mão em troca de um molha-mão. É lamentável esse tipo de coisa acontecer em nosso país e muito mais as situações que a gente observa, Nenhuma palavra. É como se nada tivesse acontecido por parte do próprio presidente da República, quando o ministro da Justiça, está diretamente envolvido com este escândalo da carne. É como se nada tivesse acontecido. E agora vamos propagar um pavor, e já está acontecendo de verdade, de que podemos perder mercado internacional do comércio da carne. Ora, é muita brincadeira, é abusar da boa vontade do povo brasileiro. E parece que funciona esse tipo de comportamento por parte de certos políticos, porque até então parece que o povo brasileiro anda muito passivo diante de tanta coisa estarrecedora. Cadê que se foi para a rua há pouco tempo atrás? Por que é que não se volta para a rua para protestar contra tudo isso? Basta esse escândalo da carne que tá acontecendo, da carne fraca. Aí você vê a outra carne que é fraca também e acaba metendo a mão na corrupção com todo esse escândalo de Lava Jato, tanta coisa que a gente está vendo. Precisa haver um aprofundamento não só da investigação, que tem acontecido, mas, na verdade, punição. Seja de uma pessoa que está presa numa penitenciária, que matou, que roubou, que tirou mais diretamente algo de um outro ser humano, de um outro cidadão, natalense, norte-riograndense, brasileiro. Você tem um outro lado, o crime de colarinho branco, que é aquele que, através do desvio de uma verba, ele mata centenas de pessoas de uma só vez. E cadê a nossa revolta, a nossa indignação diante de tudo isso que a gente observa? É lamentável que a gente ainda se depare com esse tipo de coisa no nosso país. País que continua sendo ainda, infelizmente, e por causa da
comportamento brando das pessoas. Continua sendo um país de mordomias, onde a classe política, em grande parte, tem pisoteado o povo brasileiro. E a começar, diante dessas desculpas esfarrapadas do próprio presidente da República, Michel Temer, que, infelizmente, não se posiciona de modo a combater o mal pela raiz e cortar na própria carne que está sob investigação. A carne do governo e do próprio presidente está podre. Mais uma delação da Odebrecht, que está aí em vias de ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, as denúncias colocadas pelo procurador Rodrigo Janot. E cadê a carne estragada? Esses ministros envolvidos dentro do governo Michel Temer, vai acontecer o que com eles? Mais 6 ministros envolvidos e nada acontece? Será possível que cada um de nós não consegue, pelo menos, ficar indignado diante de tamanha situação estarrecedora? É realmente a necessidade de fazermos uma reflexão sobre o nosso comportamento como cidadão. Ser um cidadão ativo, não só passivo, que exercita a cidadania na sua forma mínima, que é através da escolha, que é através do voto de 4 em 4 anos. Infelizmente, muitos de nós acabam esquecendo a pessoa em quem votou já nessa última eleição para vereador. Se eu fizer uma pergunta agora, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, você se lembra em quem você votou para prefeito e para vereador? Você se lembra? Talvez se lembre para prefeito, mas para vereador, uma ou outra pessoa vai acabar se lembrando. Então, esse tipo de coisa, né, nós precisamos ter essa consciência, a mudança de consciência, que vem com o processo de educação e, às vezes, apanhando a gente aprende. E eu fico, de fato, impressionado. O quanto nós já apanhamos, mas até agora, cadê a situação, né? Não podemos permitir que o Brasil continue a ser o país da impunidade. É verdade, na ética da política existem coisas, existem fins que teoricamente justificam os meios e que até justificariam se nós tivéssemos uma situação onde prevalecesse o interesse público. Mas, na verdade, os fins acabam de uma maneira maquiavélica, no sentido popular do termo, servindo para legitimar a safadeza de alguns políticos que permanecem enganando o povo. Nós vamos a um breve intervalo. Chegou a senadora Fátima Bezerra do PT. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela ao vivo e com a sua participação. Até já. Da transposição de São Francisco pelo atual presidente Michel Temer. Mas houve uma inauguração, digamos assim, simbólica por parte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi em Monteiro, na Paraíba. A senhora esteve presente e gostaria que compartilhasse as suas impressões. Robson, olha, eu diria que foi um dos atos mais marcantes da minha vida, né? Sinceramente, eu estou ainda impactada, né, com o que vimos ontem lá na cidade de Monteiro, porque trata-se de um ato de natureza popular, talvez um dos maiores da história política recente do Brasil. Veja, o que nós presenciamos lá foi pura emoção, foi a alegria estampada no rosto dos nordestinos. Quantas pessoas aproximadamente, olha, senadora? Eu não sei, sinceramente, o ato foi de dimensão gigantesca. Aliás, superou, repito, todas as expectativas nossas, não só em matéria de presentes, como também de emoção. Porque além da emoção, a alegria estampada no olho, no rosto dos nordestinos, você via lá, sobretudo, brotando o sentimento de gratidão do povo nordestino frente àqueles que eles consideram como os reais e verdadeiros responsáveis pela realização desse sonho, que é a obra da transposição do São Francisco. Porque, veja, né, se você comparar a visita do Temer há alguns dias atrás e o ato de ontem, veja bem, há uma diferença enorme, né, do ponto de vista da mobilização social e popular, do ponto de vista da participação popular, e diga-se de passagem, de maneira espontânea, de maneira voluntária, o que torna aquele ato de ontem mais significativo ainda, porque
Monteiro a uma boa distância dos demais estados, Rio Grande do Norte, Ceará, etc. Mesmo assim, as pessoas venceram todas as dificuldades e, repito, lá exatamente estiveram. Acho, Robson, rapidamente ainda falando sobre isso, acho que a presença expressiva, aquela explosão popular que tivemos ontem lá em Monteiro, eu acho que é sobretudo uma reação do povo à tentativa desesperada, cínica, do governo golpista e dos seus aliados de se apropriar, tá entendendo, de uma obra, negando, querendo ocultar para a história a participação decisiva que teve os governos do PT através de Lula e Dilma. Porque eu, ao contrário deles, eu não nego aqui também que outros contribuíram, de maneira nenhuma. Por exemplo, teve até personagens, ministros aqui do nosso estado, que também deram a sua contribuição, Aloysio quando foi ministro da Integração, Fernando Bezerra também. Agora, o que não se pode de maneira nenhuma desconhecer, é que se não fosse a determinação e a ousadia de Lula e o compromisso e a sensibilidade de Dilma, essa obra jamais, está entendendo, teria saído do papel. Porque enquanto os outros prometiam e não faziam, enquanto os outros ficavam apenas na fase de estudos e projetos, Lula, repito, com a determinação, a ousadia que lhe é característico, tomou a iniciativa de realizar, portanto, essa obra. E lembrando ainda que muitos dos que hoje ficam elogiando a obra, eram contra no passado. O PSDB governou durante muito tempo, mas é como disse Lula. Quando ele chegava em Pernambuco, ele era favorável à obra. Quando chegava na Bahia, era contra. E terminou, a obra não saiu do papel de maneira nenhuma. O candidato derrotado nas últimas eleições, Aécio Neves, quem não se lembra na campanha eleitoral, ele simplesmente debochando da obra, mostrou a obra no programa eleitoral dele, dizendo que era um mau exemplo de gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores. E, por fim, as oligarquias, muitas delas, o que faziam? Se alimentavam da indústria da seca. A indústria da seca... Oligarquias do Rio Grande do Norte, inclusive? Também. Alves e Maia. Não, eu não vou generalizar, estou falando em geral. Em geral, isso vale, está entendendo, para o Nordeste como um todo. Isso é um fenômeno histórico. Vocês sabem disso, que durante muito tempo, essas oligarquias, os representantes diretos dela, se valiam da indústria da seca para alimentar o coronelismo político e com a indústria da seca, enfim, sobreviverem exatamente na política. Senador, isso hoje agora está encerrado, entendeu? O tempo passa rápido, então temos vários outros assuntos, falar ainda sobre reforma da Previdência, uma série de outras coisas, mas uma palavra da senadora Fátima Bezerra em relação a esse fato que tem deixado o país inteiro muito preocupado. Alguns dizem que está havendo muito exagero, outros dizem que, na verdade, é a pura realidade. Outros alertam que isso pode provocar um problema internacional no que nós vendemos, em grande parte, que é 20% da carne, da proteína que é produzida no Brasil. Que palavra a senhora daria para o povo do Rio Grande do Norte em relação a essa questão que envolve, inclusive, um ministro do presidente Michel Temer, que é essa nova operação da Polícia Federal que trata da carne fraca? Ainda com relação à questão de São Francisco, só bem rapidinho, Robson, para complementar. Primeiro, eu quero aqui dizer que nós vamos ficar atentos para o eixo norte ser entregue, onde as águas chegaram ao Rio Grande do Norte e o Ceará. E mais do que isso, o grande debate que se faz agora necessário diz respeito à gestão do uso dessas águas, inclusive assumindo agora a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Nós vamos pautar esse debate. Respondendo concretamente a sua pergunta. Rapidamente ainda nesse assunto, está chegando várias perguntas por mensagem de texto, WhatsApp e também no Instagram. Robson Cidadão, sobre se a previsão de quando deverá chegar no Rio Grande do Norte as águas da transposição de São Francisco. Rapidamente, alguma previsão? Sim, a previsão é agora dezembro de 2017. Ainda esse ano, 2017. Muito bem, sim. Maravilha. Vamos estar lá vigilantes mesmo. Então, sobre carne fraca, senador. Olha, eu acho o seguinte, Robson. Primeiro, veja bem, muito importante que o processo investigatório vá a fundo. Agora, esse processo investigatório ele tem que se dar com muita seriedade profissional
ele tem que se dar sem seletividade, ele tem que se dar com muita responsabilidade, está entendendo? Porque, veja bem, de um lado, nós temos que zelar pela defesa do consumidor, pela defesa da população, esse é o papel principal, e ao mesmo tempo também pensar, né, no que é que significa tudo isso do ponto de vista da economia do nosso país, etc. e tal. Veja, esse governo que está aí, o governo Temer, é um governo que não tem legitimidade nenhuma, um governo atolado em casos e mais casos de corrupção, haja vista que mais de 7 ministros já foram demitidos em função de estarem sendo investigados, né, acusados por atos de corrupção. Esse episódio agora mesmo aparece nada mais, nada menos do que o ministro da Justiça também, citado lá nesse episódio. Enfim, é uma situação, o país vive um momento muito grave mesmo. Mas com relação à Operação Carne Fraca, repito, que a Polícia Federal e os órgãos de investigação vá fundo nisso, agora com muita seriedade e com muita responsabilidade, pensando sobretudo na defesa intransigente dos interesses da população. Estamos conversando com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Vamos a um breve intervalo e no retorno a gente vai falar sobre reforma da Previdência, política e vários outros temas ao vivo e com a sua participação. Várias perguntas aí pelo Instagram e também pelo @RobsonCidadão no Instagram e também pelo WhatsApp 999229519. A gente volta já. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão, o ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Senadora, está em pauta a discussão, que o Brasil inteiro já tem participado de tudo isso, que é a reforma da Previdência. Quais seriam os 3 principais pontos que podem, se forem aprovados como estão, prejudicar o cidadão brasileiro? Robson, essa proposta de reforma da Previdência ela é um atentado aos interesses do conjunto do povo brasileiro e, em especial, às mulheres, está entendendo? Aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Pelo quanto de perversidade a proposta de reforma da Previdência apresenta. Primeiro, ela padece de um vício de origem, a meu ver, insanável, que é falta de legitimidade, né? Ou seja, quem apresenta essa proposta de reforma da Previdência é um governo que não tem a legitimidade do voto. Aliás, somente um governo sem a legitimidade do voto ousaria fazer exatamente o que ele está fazendo. Segundo... Senadora, uma pergunta rapidamente do Gilberto Oliveira do Alecrim. Ele gostaria de saber se quando o governo que estava em vigor era o da presidente Dilma Rousseff, se essa mesma reforma estaria para ser votada e se a senhora era favorável e teria mudado agora, porque agora está no governo de Temer. Boa pergunta. Primeiro, no governo anterior, não tinha uma proposta de reforma nesses moldes. E há uma diferença enorme, não só do ponto de vista de método, como do ponto de vista de conteúdo. Primeiro, do ponto de vista de método, repito, um governo sem legitimidade, um governo que nasce
né, da ruptura democrática, etc., que entra pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. Segundo, do ponto de vista do conteúdo, uma proposta absurda, simplesmente absurda, porque ela quer que, daqui por diante, se essa proposta for aprovada, você só tenha direito à aposentadoria se tiver completado, no mínimo, 65 anos de idade. Repito, eleva a idade mínima para 65 anos de idade. Sem distinção entre mulher e homem, sem distinção entre o trabalho do campo e o trabalho da cidade, desconhecendo, portanto, o perfil de desigualdades sociais, de desigualdades regionais que guarda ainda um país como o Brasil. A reforma, por exemplo, agora, senadora... ela é uma afronta às mulheres, ela é uma afronta ao magistério, acaba com a aposentadoria especial do magistério, ela é uma afronta à mulher trabalhadora rural, à agricultora rural, por não considerar, repito, esses regimes de proteção social que não são privilégios, que as mulheres, que as professoras, que as trabalhadoras rurais, agora, senadora, que por exemplo, as policiais conseguiram através da Constituição de 1988. E, senadora, fim, há uma situação onde a população brasileira, de certo modo, está preocupada, porque, do ponto de vista do voto, na Câmara e no Senado, Sei. o governo tem maioria e tem aprovado muita coisa. A senhora acredita que, mesmo diante do protesto popular, isso possa ser aprovado? Olha, eu acho que as ruas, está entendendo, já começam a se fazer presente no ambiente do Congresso Nacional. Tanto vou dar aqui exemplos, o senador Paim, que inclusive vai estar conosco sexta-feira agora, num grande debate, em mais um grande debate que nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Norte sobre a reforma da Previdência, sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório aqui do IFRN, nosso IFRN aqui central, ele e Vicentinho, que vem a ser os coordenadores da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. Então, respondendo concretamente a você, veja, a mobilização social já começa a surtir efeito. Dia 15 de março agora, nós vimos, né, o quanto o sentimento de indignação se espalhou pelo país inteiro, não foi só Natal, em todas as capitais, em muitas cidades pelo país afora. Senadora, de que forma? Por exemplo, a CPI da Previdência, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que o senador Paulo Paim está apresentando. Nós já temos mais de 47 assinaturas. Emendas ao projeto que aí está, mais de 170 emendas. Terceiro, vários parlamentares que dizem amém ao governo golpista que está aí, já expressam o seu desconforto e que não vão votar. Então, Robson, a pegada é essa, é muita pressão social, muita mobilização social para que o governo recue, e nós não queremos emendar, não. Senadora, nós queremos derrotá-la por Congresso, objetivamente, que o tempo está muito curtinho, o Congresso, pergunta do Mário de Candelária, pergunta se em 2020 a senhora poderá disputar novamente a Prefeitura de Natal. 2020? Não entendi. Se na próxima eleição de 2020 a senhora pode disputar a Prefeitura de Natal. Eu entendi. Está longe, senador. 2020 tem eleições, mas antes de 2020 tem 2018. A senhora pode concorrer em 2018 a algum cargo eletivo? Primeiro, eu quero aqui dizer que nossa prioridade é o projeto nacional, né? Se Deus quiser, com a volta do presidente Lula. Eu acho que quanto mais o governo Temer afunda, mais o povo tem saudades do presidente Lula. Quanto mais o governo Temer massacra o povo, os trabalhadores com a agenda de retirada de direitos, como não só a reforma da Previdência, mas a reforma trabalhista, desemprego, corte de investimentos, mas Senadora... o povo sente saudade de Lula e as pesquisas indicam isso. Então, assim, só respondendo, Robson. Então, veja, prioridade, candidatura de Lula. Outra prioridade, o PT do Rio Grande do Norte ter candidatura própria. Agora, pode ser... Sim, sim. Mas candidatura a quê? Ao governo, sim, claro que sim. Seria a senadora Fátima Bezerra para finalizar? Pode ser o meu nome, pode ser um outro nome, entendeu? Muito bem. Nós senadora, infelizmente, agora. Muito bem, infelizmente o tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação da senadora Fátima Bezerra. Tem muitas participações com parabéns pelo trabalho da senadora, pelo Instagram, por mensagem de texto. Muitas perguntas, não vai dar tempo da gente fazer, senão a gente estoura o programa do nosso próximo amigos, os amigos que são os donos da bola. Eu quero agradecer, senadora, a sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Em breve volto aqui para discutir tantos outros assuntos. Obrigada, amigo.
Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão ao vivo com a sua participação. Você continua ligado na Band Natal com os donos da bola e até amanhã de volta com o nosso programa ao vivo com a sua participação. Até lá.